Meus queridos amigos, queridos irmãos da doutrina espírita, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Eu mando também um abraço muito especial a duas casas no qual eu recebi demonstrações de amizade, de carinho, e onde obtive o pouco conhecimento que eu tenho sobre a doutrina espírita. A primeira delas é o Centro Espírita Antônio de Pádua, onde passei muitos anos. E a outra casa é essa casa que me recebeu com tanto amor, com tanto carinho, no qual ainda a qual eu ainda pertenço, que é a Casa da Família Espírita, e que não vou lá desde março desse ano, né? Então, a saudade é grande dos amigos, das atividades que desenvolvíamos lá. Mas, acima de tudo, a esperança de que logo, logo encontraremos uma solução, né? A ciência humana vai encontrar uma solução e nós voltaremos aos abraços, voltaremos às nossas palestras presenciais, às nossas aulas, né, que nos fazem tanta falta. Eu acho que a minha geração e a geração passada minha não viveu ao longo de toda a vida um momento tão grave, um momento tão difícil, um ano tão doloroso quanto esse 2020 que está prestes a se encerrar daqui a basicamente 2 semanas. E eu não me refiro que essa dificuldade esteve centrada apenas na questão do isolamento, apenas nessa necessidade de usar máscara, enfim, de todos os cuidados que nós devemos tomar. Eu digo dificuldade e dor pelas inúmeras mortes que tiveram ao longo deste ano. Não apenas pelo Covid, mas também por outras patologias, outros motivos, né? Recentemente nós tivemos, bem recentemente agora, nós tivemos acidentes com 2 ônibus, né? 2 acidentes com ônibus, né? Que ceifaram dezenas de vidas, né? E no prazo pequeno até de um acidente para o outro, né? Então foi um ano de muito sofrimento para muitas pessoas. E esse sofrimento é compartilhado, né, com a atmosfera terrena. Então nós podemos dizer que foi um ano muito difícil para todos nós. Eu vou falar um pouco hoje sobre a morte. Não é um assunto agradável de se falar, mas é um assunto que deve estar nas nossas preocupações, né? É um assunto que nós necessitamos falar porque é um processo que nós passaremos seguramente por ele. A gente não compreende muito por que a morte, em sendo um processo natural das leis divinas, assim como o nascimento também é. Então, alguma coisa que vem de Deus, o mandato de Deus, né, de Deus, por que ele nos infunde tanto medo, primeiramente, né, e tanta dor? Seguramente, né, pelos escritos que estão aí à nossa disposição, existem mundos mais evoluídos do que a Terra, em que a pessoa sabe exatamente o dia em que irá deixar a experiência física, o dia que irá acabar aquela vida que está vivendo. E isso não transforma-se, não é sinônimo de espanto, de dor, de medo, de pavor.
Então a gente chega à conclusão que essa questão da morte será algo tão triste, tão temido, né? É porque não é que está exatamente na morte. Eu diria que é uma questão que está dentro de nós. É a nossa pequenez, é a nossa absoluta incapacidade de lidar com esse assunto. Não é a morte em si, o fenômeno morte, ele é natural. Nós não enxergamos ele como natural, por quê? Por causa da nossa rasteira evolução, da nossa pouca evolução. À medida que nós caminharmos, seguramente esse assunto morte para nós vai se tornando cada vez mais natural, de tal forma que chegará um ponto em que nós encararemos com absoluta naturalidade essa questão da morte. Nesta vida, seguramente não. Ninguém passa por um processo de aprendizado tão profundo em poucos anos. Serão necessários algumas existências, né, para que a gente tenha esse aprendizado. O fato é que a morte em si, ela não significa esse negrume, né, que está sobre nós, esse véu, esse manto negro que nos cobre e que nos infunde tanto pavor e nos causa tanta dor também. E nós não estamos referindo a uma ou outra pessoa, nós estamos dizendo de maneira geral, esse pavor, de maneira geral, esse sofrimento em diversas gradações está para todos nós, independente da religião. Não é uma questão de religião em si, é uma questão da gente evoluir. Então eu queria fazer algumas reflexões sobre a religião, sobre a morte. E a primeira coisa que me ocorre e que dá título a essa palestra aqui, afinal de contas, nós morremos ou nós desencarnamos? Eu diria que ou a morte e o desencarne é a mesma coisa. Nós, espíritas, normalmente substituímos a palavra morte por desencarne. Nós não dizemos, normalmente, né? O espírito ele tem por hábito não falar, olha, fulano faleceu, fulano morreu. Nós normalmente dizemos, fulano desencarnou, usando a palavra desencarnou como sinônimo da palavra morte. Eu diria que é um equívoco, porque nós morremos e desencarnamos. São duas fases do mesmo processo que é a terminalidade da vida. Mas a morte, se refere à extinção da vida orgânica, a extinção completa da possibilidade da vida. Esse é um acontecimento na vida de todos nós que é absolutamente igual. Não há diferença do espírita para o católico, para o evangélico, para o ateu. O término da vida, a morte, é absolutamente igual. Um ou mais órgãos físicos, sustentadores da vida, órgãos físicos absolutamente desnecessários à vida, eles entram em falência, eles perdem a sua capacidade de função e, portanto, naquele momento a morte ocorre. Acaba a vida daquele corpo, né? Então, isso não depende nada do espírito, é um processo totalmente físico. O espírito não participa disso.
Aquele corpo deixou de ter utilidade, aquele corpo deixou de ser capaz de entreter a vida, de manter a vida. Está extinta a vida orgânica. Isso é absolutamente igual para todos nós. Ninguém morre diferente do outro. Inúmeras causas, né? Você pode ter uma patologia, uma doença, você pode ter um acidente que lese alguns órgãos importantes e a vida termina ali. Por sua vez, desencarnar é o lado espiritual dessa questão. Então, quando nós falamos que fulano desencarnou, nós estamos falando que o espírito deixou a carne. Então, a pergunta que se faz é se, ainda mais uma vez, se nós poderíamos dizer, fulano desencarnou, já que ele faleceu, fulano desencarnou. Será que está correto isso? Também não está correto, porque quando a gente fala... Mas, primeiramente, vamos analisar o seguinte, no momento da concepção, o espírito ele já vai se ligando àquele corpo, né, aquele zigoto, aquela célula que vai dar origem à vida, que vai se bipartindo para dar origem aos diversos tecidos, ele vai se ligando, ele vai inclusive moldando esse corpo organicamente, né, trazendo órgãos nas condições que aquele espírito necessita para cumprir as suas provas, de acordo com os registros perispirituais que ele tem de vidas anteriores. Se ele tiver que nascer com uma lesão cerebral, provavelmente em razão de um suicídio, é o perispírito que traz para aquele processo essa lesão e ele vai moldar aquele corpo, repito, organicamente, não a parte de aparência, né? Não é isso que eu estou me referindo, mas os órgãos, né, que sustentarão a vida para aquele corpo vão ser gerados de acordo com essa modelagem do perispírito de uma vida anterior. Então ele vai se ligando molécula por molécula e o corpo vai se formando até que ele nasce, até que ele vem ao mundo. A morte, por sua vez, é o processo inverso. Há um desligamento também de molécula por molécula daquele perispírito, daquele corpo que já não tem mais vida. Esse é um processo que pode demorar alguns minutos para alguns, algumas horas para outros. Não existe uma regra matemática para isso, mas quando há essa separação, não significa que o espírito desencarnou. Por que não significa que o espírito desencarnou? Porque no desencarne existe, né, uma variável que precisa ser considerada, que é a variável mental. Então você só se desliga, só desencarna, quando você também se desliga de tudo aquilo, né, que se refere à vida extinta, que se refere à vida terrena. Porque o que eu estou me referindo é o seguinte, tem irmãos nossos, né, que são muito arraigados na sua forma de se conduzir pela vida, há um apego exagerado no amor, até no amor que eles sentem, né, pelos familiares, a ponto dele considerá-los suas propriedades, né? É o meu marido, meu filho, porque o amor ele exige desprendimento, né? Aquele que ama liberta. E aqueles que ainda não compreendem, não sabem viver o amor nessa plenitude, eles acabam tendo a pessoa como posse, né? Como sua posse. Então, outra questão muito essencial, a pessoa ficar presa aos bens terrenos que ele cultiva com exagero, né, apego. Aqueles que são muito apegados às conquistas dos bens terrenos que são transitórias nas nossas mãos, mas tem espíritos que vivem em função
desses bens, né, da conquista desses bens. Então, ele não consegue deixar a vida em função de soltar aquilo que ele já não utiliza mais. Não tem noção que morreu, né, continua adorando aquilo que tinha. Uma outra questão que nos aprisiona aqui é a questão dos vícios, né? O Emmanuel, ele falava uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte: quando a gente captura uma cobra para retirar o veneno dela, né, para fazer o soro antiofídico, tão logo você solta essa cobra, né, o que ela vai fazer? Ela automaticamente ela se esgueira e vai para a toca. Da mesma forma, quando você captura um pássaro e coloca numa gaiola, quando você solta, ele ganha as alturas. Então, cada um vai buscar aquilo que lhe compraz, cada um vai buscar aquilo que lhe interessa. E quando a pessoa já não tem mais o corpo, os centros de força do seu perispírito continuam reclamando a ausência daquele tóxico, daqueles vícios, né, que ele mantinha quando em vida, né? E a pessoa muitas vezes não consegue se desligar desses apegos do corpo e acaba ficando retido, né? É uma autorretenção, ele fica preso por si mesmo, fica preso pelos próprios hábitos que tem. Então, quando a gente fala desencarnou, a gente não sabe realmente quem desencarnou. Pode ter morrido. Fulano faleceu, fulano morreu. Mas a gente não tem condições de dizer se fulano desencarnou. A gente não tem essa informação. Ele vai desencarnar quando ele estiver livre daquilo que o prende ao mundo. Existe toda uma situação mental, né? Não é automático. Nem todos têm o mesmo destino depois que deixam o corpo. É isso que eu estou querendo dizer. Nossa, então eu preciso ser espírita para ser isso? Não, isso não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Absolutamente. O processo é o mesmo para todos, sendo espírita, sendo católico. Essa informação ajuda? Certamente que ajuda, mas não é a chave. O que é a chave é a maneira como nós estamos vivendo hoje. Isso que é fundamental. Você está vivendo com muito apego nos seus bens materiais? Ou você tem desprendimento? Você ama as pessoas como deve amar, mas você não as considera suas posses, suas propriedades? Você cultiva algum vício do qual não consegue se separar? Então, quando você age dessa maneira, você está criando grades em torno de você mesmo. Então, não é a religião que é determinante para isso. O que é determinante é a maneira como você está vivendo hoje. Isso é que é fundamental. E você pode perguntar, tem gente que, por exemplo, não tem noção que morreu. Esses ficam presos aqui também? Não é. Nós não estamos nos referindo, que eu digo, à questão da pessoa ter ou não ter noção que morreu. Não é isso. Ele pode não ter noção que morreu, mas também não ter apegos que o prendam aqui na Terra. O que prende ele aqui na Terra não é a noção de ter morrido ou não ter morrido. O que prende ele aqui na Terra é essas grades que ele construiu ao longo da vida. O fato dele não compreender que morreu não o impede, né, de continuar seu caminho. Talvez demore um pouquinho mais para se ajustar a essa nova realidade. Aliás, é muito interessante a gente pensar que dentro da ótica reencarnatória eu já vivi tantas vezes, né, e já morri outras tantas vezes, né, a mesma que eu nasci, a mesma quantidade de vidas em que eu encarnei ou reencarnei, é a mesma quantidade de vida que eu desencarnei. E é interessante porque que a gente, repetindo esse processo tantas vezes, nós ainda, ele nos causa esse pessimismo, nos causa esse pavor. Isso é muito simples de responder.
nós, na realidade, não desencarnamos com consciência. A maior parte daqueles que estão aqui na Terra, um dia acaba a vida do corpo e ele se sente vivo porque está se vendo pelo seu perispírito, ele está se mexendo, ele consegue falar, ele consegue andar. Como que essa pessoa pode compreender esse momento? Então, por exemplo, se ele não teve a preocupação de se informar, de que maneira é isso, ele vai ter um pouco mais de dificuldade do que o outro que sabe que o fato de ele estar se vendo não significa que ele ainda pertença a esse mundo que nós chamamos mundo dos vivos, né? Pode ser que ele já foi encaminhado à espiritualidade. Há um caso muito interessante de um rapaz chamado Sandro Miranda, é uma psicografia que tem. E ele conta que ele teve um tumor no cérebro, ele operou, foi tudo bem na cirurgia, foi para o quarto, a família sempre ali com ele, amparando, apoiando nos horários de visita, até que chegou um dia, a família deixou de vê-lo. Ele ficou meio perplexo, por que me largaram aqui? Por que eu não estou tendo mais assistência? Né? E ele começou então a pensar na vida. Daí ele lembrou que ele tinha um carro que ele adorava muito. No que ele se lembrou do carro, ele se transportou para o carro como num sonho. E ele tentava pegar o volante e a mão passava pelo volante, ele não conseguia pegar. E ele estava vivendo aquele pesadelo sem entender exatamente por quê. Foi abandonado, não estava conseguindo viver normalmente. Ele entra dentro de casa e quando ele está no sofá da sua sala, ele começa a chorar sentidamente, chorar de maneira a causar pena e compaixão de quem visse ele chorando ali. Chorando de maneira compulsiva. Né? E nisso ele vê que se aproximou dele um senhor que ele não conhecia e perguntou, você não está com sede? E ele falou, eu estou com sede. E ofereceu para ele um copo de uma substância meio vaporosa, ele tomou aquilo lá e ele, nesse momento ele adormeceu. E ele acordou no hospital, mas só que era um outro hospital, não era aquele em que ele se encontrava. Então vamos entender um pouco o que ele narra aí. Por que ele se sentiu abandonado? Ele não foi abandonado. Ele simplesmente morreu, não desencarnou, ele morreu, né? E a família não foi mais lá. Por quê? Porque ele tinha morrido. Então ele se sentiu sozinho, ele lembrou do carro, ele não tinha desencarnado, né? Apegado ao carro que era, ele entra na casa, ainda sem noção da própria morte, e nesse momento em que chega um senhor de branco que ele não conhece, foi aquele guia espiritual que foi encaminhado até ele para que ele desencarnasse. Então só nesse momento em que ele segue para a espiritualidade é que ele desencarnou de fato. Então, a partir daí, teve consciência de que morreu? Não significa que tenha tido consciência. Ele pode chegar na espiritualidade achando que continua vivo como achava. Ele confessa que ele viu um outro hospital diferente do que ele tinha, mas sem ter noção de que era o hospital na espiritualidade. Só que ele já estava, aí sim, desencarnado, já não tinha mais assuntos que o prendiam à vida que ele teve. Então, a partir desse momento em que o espírito está na espiritualidade, normalmente ele passa por um sono profundo, né? Um sono muito variável que pode durar pouco tempo para aqueles mais evoluídos e muito tempo para aqueles menos evoluídos, até que, ao acordar, né, nem sempre ele está com a noção de que ele morreu. Está se vendo, está vendo um quarto de hospital, está recebendo o atendimento de
enfermeiros, profissionais que vêm ali assisti-lo, está recebendo alimentação, né? Então, todo esse panorama que ele tem é para que ele possa ser reintegrado à vida espiritual, à vida na espiritualidade. E de que forma que ele vai ter noção do seu desencarne? Vai ser instruído, vai começar a ter contato, então, muitas vezes com parentes que já desencarnaram, que vão trazê-lo a essa nova realidade. E nessa vida espiritual, e nós vamos só abrir um parentezinho que é muito importante. Todos nós espíritas sabemos que nós temos perispírito. O perispírito ele tem uma função fundamental. Quando nós estamos vivos, ele é o laço que intermedia a ligação entre o espírito e o corpo físico. O corpo físico recebe as impressões da matéria, né, e passa ao espírito através do perispírito. E ao contrário também, o perispírito recebe aquela carga emocional do espírito que é a essência e transfere para o corpo físico. Daí nós podemos dizer que aqueles momentos de tristeza, aqueles momentos em que a pessoa deseja mal para alguém, tudo é fruto do pensamento e, portanto, tudo fruto do espírito, mas que vai chegar ao seu corpo. O prejuízo é seu. A tristeza vai ferir o seu próprio corpo através do perispírito. Mas não é isso que nós estamos querendo dizer. O perispírito ele tem diversas características, mas duas são extremamente importantes para a gente compreender aquilo que nós vamos falar agora. Um deles é a ideoplastia. Eu já vou explicar o que significa. E a outra característica fundamental chama-se sensibilidade global. Então, o que significa isso? A ideoplastia significa que uma das características do perispírito é se moldar, se ajustar àquilo que o espírito está pensando. A emissão mental do espírito molda no seu perispírito aquilo que se passa. Ele pode, se tiver grande domínio do seu perispírito, se apresentar com a forma que melhor lhe convém. Da mesma forma como é comum a pessoa que desencarna não tem consciência da própria morte, ele ficar vivendo aquela sintomatologia da doença que acabou de ter, porque a doença ficou no corpo, mas ele carregou ela na mente. Então, quando ele pensa em todos aqueles sintomas, ele passa a revivê-los, né? Ou vivê-los espiritualmente através do seu perispírito, mas tudo em função da mente. A mente é que desencadeia esse processo para o perispírito. Com relação à sensibilidade global, o mundo na espiritualidade não é que nem o nosso mundo. Nós aqui, eu estou falando a vocês usando as minhas cordas vocais, né? Eu estou vendo o que está sendo gravado aqui pelos meus olhos. Ouço essa música que eu coloquei de fundo, ouço a própria voz com os meus ouvidos. Na espiritualidade não é dessa forma. Você não utiliza órgãos específicos para as funções. Por isso que nós dizemos, uma das características do perispírito é a sensibilidade global. Ele sente por todo o seu ser, porque o perispírito é um corpo, né? Um corpo mais tênue, um corpo não tão grosseiro quanto o nosso corpo físico, né? Mais etéreo do que o nosso corpo físico, mas é um corpo. Então, ele vê, ele ouve, e tudo através por todo o perispírito, não por um órgão determinado, específico para aquela função. Da mesma forma, como na espiritualidade não existe som, os espíritos se comunicam pelo pensamento.
né? Não existem cordas vocais. O som é diferente. A música que nós temos aqui, na espiritualidade, é uma música belíssima, porque ela é feita de ondas, né, de energia que vibram no espírito, ela de tal forma que ela chega diretamente ao coração. São músicas que acalmam, são músicas que trazem espiritualidade, né? São músicas que trazem um ideal superior, né? É outra coisa, né, do que a nossa música aqui, ainda tão primária. Mas o mais interessante, quem já passou por isso sabe exatamente do que eu estou falando. Quando a gente conversa com um espírito, ainda que você não esteja vendo, mas você sabe que esse espírito está ali, você tem um diálogo com ele, e isso é possível, eu afirmo que é possível, porque eu já passei por isso. Você conversa com esse espírito sem perceber que você não está falando. Você recebe o que o espírito está te dizendo sem você perceber que ele não está emitindo som. E você não percebe que você está falando e ouvindo, e não está usando nem a própria voz e nem o ouvido. Quando eu digo que eu já passei por esse processo, foi uma coisa eventual, eu não tenho mediunidade para tanto. Quem sou eu? Mas eu digo, já aconteceu, eventualmente, e foi uma coisa maravilhosa que eu pediria até a Deus que repetisse, mas não se trata de pedir, né? Se trata da gente ter ou não ter mérito para conseguir esse tipo de experiência. Então, o espírito ele vai passar por um processo na espiritualidade de reaprendizado. Quando ele chegou à Terra, ele veio de lá para cá, ele já passou por isso, mas convenhamos, um espírito que fica cerca de 70, 80 anos, né, fazendo as coisas, enxergando, eu tenho que virar para cá e para lá. Para exprimir aquilo que eu estou pensando, eu tenho que usar a minha voz. Eu estou condicionado a isso durante muito tempo, então eu tenho que reaprender que o que domina a vida na espiritualidade é a minha mente. Só que ocorre que, livres desse corpo grosseiro aqui, a nossa mente é muito expansiva e muito expandida, né? Ela tem uma capacidade de assimilação das coisas muito maior do que nós temos aqui, porque nós estamos encaixotados nesse corpo. A nossa mente, ela utiliza, quando muito, 60%, 70% da capacidade dela aqui dentro desse corpo físico. Então, na espiritualidade, o pensamento, ele executa muitas coisas, né? E há necessidade de reaprender esse processo, né? Não é coisa, às vezes é coisa que demora alguns dias para que o espírito vá novamente dominando, né? O redominando, né? Porque ele um dia já dominou a vida na espiritualidade. E só para finalizar, nós vamos falar de um assunto que às vezes a gente também pensa muito, né? Que é a morte das crianças, né? Nossa, morreu uma criança, né? Coisa triste, né? É triste, sim. Eu diria que é triste aos nossos olhos, mais triste ainda aos pais, né? Enfim, aos parentes ali, né? Os pais, os avós que perdem um filho. É muito triste, mas agora a gente falando pelo lado espiritual. Não adianta a gente querer dizer que o espírita não sofre porque é espírita. Não, a dor do espírita é igual do católico, é igual do protestante, é igual do muçulmano, é igual daquele que não tem religião. Dor é dor para todo mundo. Perder um ente querido é dificuldade para todo mundo, certamente. Mas vamos voltar à questão da criança. A criança, quando está aqui na Terra, a gente não pode dizer que ela é criança, né? Nós podemos dizer que ela está criança, né? É diferente. Ela não tem uma situação definitiva. A gente falar que significa que ela tem uma situação definitiva do qual ela não vai sair, provavelmente. Não, ela está criança, é uma fase só que aquele espírito está passando. Aquele espírito é mais novo que os demais que estão lá. O espírito não.
Aquele corpo físico ainda é muito mais novo, mas o espírito tem, muitas vezes, uma idade superior à dos seus pais, dos seus avós, né? Uma vivência superior. A gente não vai nem falar idade, porque o tempo na espiritualidade não é o nosso tempo aqui, né? Marcado com esses movimentos da Terra, né? Fora daqui, a referência é totalmente outra, então o tempo para nós, nesse momento, é incompreensível, né? Tempo é apenas a sucessão das coisas. Então, uma criança, ela pode ter uma experiência muito maior, só que ela ainda não tem, enquanto está criança, né, um organismo físico que lhe possibilite, né, expor esse brilhantismo. Então, o espírito, enquanto ele está no corpo de uma criança, ele vai passar por todo um processo de aprendizado. Ele vai aprender a falar. A mesma coisa que nós acabamos de citar do lado de lá. Um dia ele já esteve aqui, um dia ele já falou, mas ele vai reaprender a falar, vai reaprender a ouvir, vai reaprender a andar. Então é todo um processo, na verdade, não é que a criança está aprendendo, a criança está reaprendendo, se readaptando ao novo mundo, porque ela saiu de um que ela podia fazer tudo isso pelo pensamento. E agora ela está retida num corpo, que ela necessita usar os órgãos físicos desse corpo. Não é à toa que, acho que era Platão, que ele falava assim, que o estudo, que o conhecimento é você relembrar. Platão falava isso, e falava com muita propriedade, porque, no fundo, tudo isso que a gente passa aqui na Terra, de criança, a gente já passou um dia. Nós vamos relembrar só, não é verdade? Então, a criança está numa fase que é apenas uma fase, não é algo definitivo. Essa fase não determina a sua idade, pode determinar a idade orgânica aqui da Terra, a idade do seu corpo, mas não a idade do seu espírito, que pode ter muito mais conhecimento. Então, a criança, quando desencarna, quando ela chega na espiritualidade, aí a gente se pergunta, né, como que seria, né? Ela desencarna aqui criança, né? Então, nós podemos afirmar o seguinte: quanto menos tempo ela permanecer como criança, mais fácil ela vai se readaptar à forma adulta da vida espiritual. Ela vai retornar muito mais rápido àquela formação adulta que o seu perispírito tinha. Né? Ou seja, vamos tentar entender isso daí. Porque quando morre, quando desencarna, né, um bebezinho, por exemplo, ele ainda não criou um psiquismo do corpo dele, como ele não tem uma autoimagem de que ele é um bebê, que ele não anda. Então, quando ele retorna à espiritualidade, praticamente ele retorna para aquele perispírito que ele tinha numa vida anterior. Né? Agora, à medida em que essa criança vai vivendo e vai se ajustando ao novo corpo, né? Vai se adaptando ao novo corpo, e essa adaptação só vai terminar lá por volta dos 7 anos, quando há o último cérebro, o último órgão que ela vai se adaptar ao corpo é exatamente o cérebro. Então, antes disso, ela vai se moldando, vai se adaptando à questão da fala, vai aprendendo a falar, vai ouvindo melhor, vai vendo, né? Então, e a última coisa é o cérebro. Então, à medida em que essa criança vai ficando aqui, ela vai criando um psiquismo atrelado a essa condição. Então, quando ela desencarna na espiritualidade, ela não consegue se desvincular daquela imagem que ela estava acostumando, que ela estava vivendo. Então, aí é que entra a questão da existência de crianças na espiritualidade. Por que crianças? Exatamente porque a criança, ela tendo já essa noção, né, da sua
configuração infantil, ela vai manter esse psiquismo na espiritualidade. Ela não vai, porque morreu, voltar à forma adulta de imediato. Não é isso que está dentro do pensamento dela, dentro do psiquismo dela. Então, na espiritualidade, a gente tem diversas, nas obras de André Luiz, se não me engano, dos missionários, tem o Lar da Bênção, que é dirigido por Brandina, em que ela tem uma casa de acolhimento dessas crianças, em que essas crianças ali ficam até ir desenvolvendo até a forma adulta. É evidente, e repito, o tempo da espiritualidade não é nosso tempo. Se aqui uma criança demora 15 anos para ter uma forma adulta, 16, 17, que seja, lá na espiritualidade, isso muitas vezes é coisa de meses, depende muito da evolução do espírito, do domínio que ele vai conseguir ter do seu perispírito, né? Tinha uma menina, eu não lembro o primeiro nome dela, eu lembro que ela tinha um sobrenome espanhol, era Cruanhes, ela tinha esse sobrenome. E ela faleceu, e para a família foi muito difícil, tudo. E ela, uma ocasião, ela deu uma psicografia para os seus pais, através do Chico Xavier, e nessa psicografia ela falava que estava sendo ajudada pela avó, né, para que escrevesse. É muito natural, ela naquela vida ela não chegou a ser alfabetizada, né? Então ela necessitava da ajuda de alguém que fosse alfabetizado para ajudá-la naquele processo de enviar uma mensagem, né? E o mais interessante é que depois que ela foi dando várias mensagens, uma das últimas que ela mandou, ela dizia exatamente assim: saibam, olha que interessante, saibam que também cresci. E ela ainda encerra dizendo assim: e cresci na medida da minha vontade. Saiba que também cresci, e cresci na medida da minha vontade. Ou seja, ela criou uma consciência e a vontade dela fez com que ela crescesse mais rápido do que um crescimento que ela teria aqui na Terra. Então, a criança, ela vai muitas vezes como criança para a espiritualidade, mas ela desabrocha para a forma adulta muito mais rápido do que aqui. Então, basicamente, era isso que eu iria dizer. Tem outras questões que envolvem, né? Tem a questão da doação de órgãos, da cremação, mas nós estamos passando um pouco do tempo também, né? Suportável para o arquivo. Então, eu só vou falar o seguinte: muitas vezes o que a gente vê em termos de morte aqui na Terra, o que a gente vê acontecer com os corpos, não é exatamente o que aconteceu. Eu vou explicar. Tinha uma avó que procurou uma psicóloga, e quem conta isso é a psicóloga. Por quê? Porque essa avó ela cuidava de uma netinha de 3 anos de idade. E um dia, por descuido, essa menina, ela chegou até a beira da piscina da casa, ela caiu e morreu. A avó não se conformava, a avó tinha um sentimento terrível de culpa. Por quê? Porque ela esqueceu a portinhola aberta, né? E a criança encontrou aquela portinhola da cerca da piscina aberta, entrou e sem noção caiu na piscina e desencarnou, né? Ela realmente desencarnou. Então a avó tinha essa profunda dor. E a gente imagina, né, qualquer um de nós numa situação dessa, como ficaria enlouquecido de dor. Mas o mais interessante é que daí essa menina, essa avó tratando com psicóloga, então um dia ela foi também no Chico Xavier e ela recebeu uma psicografia da neta, né? E a neta dizendo que a avó não se preocupasse, que aquilo lá já estava previsto a partir dela, daquela forma e naquele momento, não foi culpa dela, nada foi por acaso, tinha que ser daquela maneira. E mais, o que ela falou que eu achei muito interessante, e que eu me referi dessa visão que a gente tem das coisas aqui na Terra, é que ela fala o seguinte: quando eu caí na piscina, antes de meu corpo bater na água,
veio o mentor e me retirou do meu corpo. Ou seja, ela confessa que ela não passou os horrores do afogamento. Por quê? Porque foi retirada antes. Né? Então, às vezes a gente vê aqui desencarnes coletivos, né? Tudo tem uma lógica. Né? Cada caso que está ali tem um auxílio, e o que é pior, né? O melhor, o pior, não sei, depende da condição, cada um também tem uma condição ou não tem uma condição de ser ajudado. Então, não existe uma regra absoluta, porque cada um vive. A morte, sim, é igual, mas cada um vive o desencarne de uma maneira. Né? E voltando mais uma vez, né? Se nós queremos facilitar as coisas para nós, né? Quem não quer, né? Passar por um desencarne mais tranquilo, poder de que a gente tem tanta coisa que a gente gosta aqui na Terra, começar pelos nossos parentes, mas a gente ter também, né, na mente que a gente tem que viver, sabendo que cada dia, todos os dias, são passos que nós estamos dando para nos separarmos das pessoas que nós amamos. Todo dia nós damos um passo nessa direção, e eles também dão. Nós não sabemos se nós os deixaremos ou se eles nos deixarão, mas nós estamos caminhando para essa fatalidade. Então a gente tem que ter consciência, se tiver que amar, amar hoje. Se tiver que amparar, amparar hoje. Né? Porque amanhã nós não saberemos se nós estaremos dando o último passo dessa caminhada rumo à desencarnação. E outro detalhe, os bens que nós temos, que nós adoramos, meu celular, meu carro, nossa, minha casa, eles apenas estão nas suas mãos. E estão passando pelas suas mãos, muito ligeiro. Né? Nada disso poderá ir com você. Então, se nada disso poderá ir com você, use, usufrua, aproveite, mas com consciência, principalmente de agradecer a Deus todos os dias, agradecer por aquele momento que você está vivendo, que está usufruindo daquilo que Deus ajudou você a conquistar. Agradecer pelas pessoas que Deus colocou do seu lado. Agradeça sempre. Isso é importante, né? Porque é uma prova do amor divino por você, você não está sozinho. Então viva com essa consciência de que tudo ficará. Eu gostaria só de aproveitar que talvez esse vídeo chegue para algumas pessoas, fazer uma vibração nesse momento, né, que nós estamos vivendo. Então nós vamos nesse instante, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre. E nesse momento, Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, com nossas fraquezas, Senhor, com nossos medos, Senhor. Nós nos confessamos crianças espirituais, temerosas pelo nosso amanhã, Senhor. Por isso vos pedimos que a sua proteção bendita de luz e de amor forme em torno da minha família, Pai, um círculo de luz que nos proteja desse momento de tanta dor e tanto sofrimento. Mas, querido Pai, eu não posso pensar apenas em mim. Por isso, nesse instante, eu vos rogo, Senhor, por aquele que está passando a dor da perda de um filho, de uma filha, de um neto, de uma neta, por aquele que se despediu de sua mãe, aquela que era a credora das suas afeições tão queridas, a mãe que com sorriso consolava e tornava a vida muito melhor, e hoje já não está mais aqui. Pai,
Traga ao coração dessa filha ou desse filho, Senhor, a paz, a consciência de que essa separação é breve, Senhor, de que nós também estamos caminhando um pouco atrás, mas para ir na mesma direção. Que façamos isso respeitando com retidão o nosso momento, o momento de cada um. Ó Pai, nós vos pedimos também, Senhor, por esse Natal que se aproxima, por esse Natal que o fundamental é a presença de Jesus, o nosso Mestre amado no coração de cada um. Ah, Senhor Jesus, nesse Natal, por mais que nós nos lembremos com saudade daqueles que nos deixaram, Senhor, deixe o nosso coração alegre, Senhor, que nós tenhamos forças para contrair a alegria dentro de nós, porque é desta forma que esses ausentes virão até nós para perceber em nossos semblantes a alegria da continuidade da vida, Pai. Senhor, nós vos rogamos pelo nosso planeta tão sofrido, Senhor, com tantos desencarnes, mas nós rogamos principalmente por aqueles que morrem e não desencarnam, Senhor, por aqueles que se encontram algemados às cadeias de vícios, dos apegos materiais. Nós vos pedimos, Pai, que os seus mensageiros de luz tragam a esperança e tragam aquela gota de luz naquele coração tão empedrado de materialidade, Senhor, e que eles possam finalmente deixar este mundo para seguir para a vida verdadeira. Querido Mestre Jesus, neste momento, Senhor Jesus, vós que é a face humana da nossa fé, vós que é o governador desse planeta, que procura o caminho para a sua redenção, para transformar-se em mundo de regeneração, nós vos rogamos que abençoe todas as famílias nesse instante, Senhor, um olhar seu para o nosso universo, para o nosso mundo, trará a muitas criaturas a luz da esperança, e que sua mãe, a nossa Mãe Santíssima, ela que é a mãe doce de todos nós, ela que tantas vezes nos pegou no colo e nós não percebemos, Senhor. Querida Mãe, nós seguramos nas tuas mãos nesse instante, olhamos nos teus olhos, Mãe, dizendo: obrigado, Mãe, obrigado. Nós não temos direito de pedir nada, apenas de dizer, apenas de pedir humildemente para manter as suas mãos entre as nossas e dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, assim como temos procurado perdoar aqueles que nos devem também, Mãe, aqueles que nos ofendem, Senhor. Ó Pai, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, que nós tenhamos sabedoria e força para nos desviarmos das tentações dos vícios, da criminalidade. Protegei-nos, Senhor, livrai-nos, Pai, de todo o mal, e que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, meu Pai, obrigado a Deus, obrigado, Senhor Jesus, obrigado, nossa Mãe Santíssima. Graças a Deus.